E aí galera, sejam bem-vindos de novo ao canal do André Francisco. Vamos continuar essa série sobre trabalho em equipe a partir da análise dos Vingadores. Vamos lembrar da formação original dos Vingadores no primeiro filme, tá? E a gente vai começar lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre aqueles personagens que não têm superpoderes, mas sem eles não existe grupo, sem eles não existe equipe, aquela galera que faz parte dos bastidores, ou a galera dos volantes, aquele meio de campo, então que não tem superpoderes, mas sem eles não tem como dizer que existe grupo, não tem como dizer que existem Vingadores. A gente falou no último vídeo sobre o Gavião Arqueiro e sobre a Viúva Negra, que exercem esse papel dentro da estrutura da equipe, esse papel dentro da estrutura do grupo. Então não precisa ter superpoder para você ser considerado um super-herói, não precisa ter superpoder para você fazer parte dos Vingadores. Vamos falar um pouquinho agora da característica dos outros membros da equipe, lembrando que quando a gente fala de característica, alguns vão falar que isso é ponto forte, outros vão falar que isso é ponto fraco, mas não, é características de personalidade, características de atuação dentro da equipe. Então isso é interessante, em determinados momentos você precisa de alguém com essa característica se sobressaindo, você precisa em determinado momento que alguém que tenha aquela característica faça aquela função. Então vamos começar. Primeira coisa, o primeiro que a gente vai falar é sobre o Thor. O Thor dentro de uma equipe, o papel do Thor dentro de uma equipe é bem interessante, porque se você pegar a característica dele, ele é aquele cara que é o semideus, é aquele cara que é o cara que sabe tudo, é aquele cara que é meio que a Wikipédia da equipe, a enciclopédia da equipe. Ele é tipo assim, chama ele que ele resolve, chama ele que ele sabe, chama ele que ele entende de tudo. Então, algumas vezes na equipe, essa pessoa vai desempenhar algum papel. A gente está falando de equipe entendendo que de vez em quando esses papéis são necessários, de vez em quando esses papéis se sobrepõem aos outros. Então, o cara na equipe que é o semideus, é o cara que ninguém é digno de segurar o martelo dele. Todo mundo tem isso, tem uma galera assim dentro da equipe, entendendo do papel, entendendo da importância. Não é defeito, não é qualidade, é uma característica. E o que é defeito em determinado momento pode ser uma qualidade em outro momento. Segunda pessoa dos Vingadores que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem uma centralidade dentro dos Vingadores. O pessoal diz até que se não tivesse Tony Stark, você não teria a sequência, tá? Ele era um personagem inicialmente de segunda linha, vamos botar assim, dos Vingadores, segunda linha da Marvel. Não era um dos personagens mais carismáticos, mas o que aconteceu na evolução do personagem dentro dos filmes é que ele se tornou o eixo central. E tipo, aparece em todos os filmes, aparece o Homem-Aranha, aparece isso, aparece naquilo outro. Ele é o primeiro que tem o currículo avaliado pelo Nick Fury e não vai muito bem na entrevista, se você recorda. Não passou na primeira entrevista, mas a característica do Homem de Ferro, ele é um cara excêntrico, ele é um cara que pensa fora da curva, ele é um cara que pensa adiante, pensa lá pra frente. Algumas vezes até o pessoal que está no entorno dele não entende mais ou menos a visão dele, não entende a preocupação dele com o que pode acontecer lá na frente. Talvez ele precise melhorar a forma de se comunicar com o resto da equipe. Talvez ele precise entender que o resto da equipe não necessariamente o tempo inteiro vai entender a linguagem dele, mas ele é extremamente importante, em determinados momentos exerce a liderança do grupo. O que é legal a gente lembrar nesse momento é que liderança dentro dos Vingadores é um papel, uma coisa que a gente vai discutir num outro vídeo. Quem era o líder dos Vingadores? Em que momento houve uma cisão? Nessa cisão, o que aconteceu? Quem faltou naquele momento? Será que foi a falta do Nick Fury que contribuiu para que o grupo tivesse uma cisão? Quem era o líder dos Vingadores? Isso é interessante, mas para um outro vídeo. Então a característica do Homem de Ferro é essa. Outro cara bem interessante, muito importante na formação da equipe dos Vingadores é o Capitão América. O Capitão América tem um papel interessante e ele é aquele personagem da missão, da visão, dos valores da equipe. Ele é aquele cara assim, o personagem foi congelado na década de 40 para 50 e volta décadas depois, mas ele mantém aquele mesmo pensamento, mantém a mesma ética, mantém a mesma forma de pensar de quando a empresa foi criada. É interessante que o Capitão América dentro de uma empresa, ele é aquele cara que se mantém fiel à empresa, fiel, veste a camisa, ele tem orgulho de fazer parte daquela empresa, aquela empresa é a família dele, tem um vínculo extremamente forte com essa empresa, com essa equipe, com esse trabalho. Uma coisa de falar do Capitão América, justamente ele lembra da dificuldade hoje que as empresas têm, por exemplo, de reter os talentos da geração Y. A geração Y é o oposto do Capitão América no sentido de não manter vínculo
no sentido de não ter forte esse senso de visão e de pertencimento para a equipe. E esse novo empregado, com esse novo mundo, com essas novas tecnologias, esses novos vínculos de trabalho, esses novos vínculos com as empresas. Mas o Capitão América tem isso, ele mantém a visão, ele mantém o valor, ele tem aquela sensação, ele sabe, eu estava lá quando a empresa foi criada, essa empresa é muito importante para a minha vida, ela tem uma centralidade na minha vida. Então isso é o papel que o Capitão América faz a gente lembrar dentro de um trabalho de equipe, dentro do funcionamento de uma equipe, entendendo que os papéis rodam dentro dos membros da equipe, a importância, a centralidade depende do momento. Então, agora um personagem bem interessante dentro dessa composição original dos Vingadores, tá, dos membros originais, dos fundadores dos Vingadores no cinema, é o Hulk. O Hulk é interessante a gente pensar o seguinte, o Hulk é aquele cara que ele é aquele cara estourado, é aquele cara que ele tá no limitezinho da perda de controle, aquele cara que tipo, talvez a força, talvez seja a maior habilidade que o Hulk tem, talvez a força dele é necessária em determinados filmes. Se você pegar Vingadores de Guerra Infinita, tem determinado momento que o Homem de Ferro vira para ele e fala assim, cara, cadê o verde? Vira o verde, estão precisando que você vire o verde agora. Ou seja, é aquele cara de temperamento difícil, aquele cara que às vezes é complicado no seu relacionamento com o grupo, mas é interessante você ver que a Viúva Negra em determinado momento consegue. Então a equipe às vezes se alterna no sentido de dar suporte para esse cara que é o estouradinho do grupo. Mas é interessante que todos eles, inclusive o cara que é o estouradinho do grupo, ele tem seu papel, tem sua função, tem importância. Porque tem função que só o Hulk vai fazer. Tem função que só aquele cara que é meio estouradinho da equipe sabe fazer e domina aquela função e tem aquele talento e tem aquela habilidade. Então, isso que a gente queria passar nesse vídeo de hoje, essa mensagem. Equipes. Equipes são heterogêneas. Equipes têm as suas próprias características. Nem todo membro da equipe tem superpoderes, por mais que seja uma equipe de super-heróis. E em determinados momentos, um vai exercer a liderança, em determinado momento, aquela habilidade, aquela qualidade, aquele talento, mesmo não sendo exatamente um superpoder, é necessário para o funcionamento do grupo. Então, a chefia do grupo roda, a liderança do grupo roda, e cada um, em determinado momento, tem a sua função e tem a sua importância. Existem várias interpretações sobre o grupo, existem outras interpretações sobre outros pontos de vista, olhando sobre outros detalhes e outras características. Mas o que a gente queria passar nesse vídeo é isso, tá? Às vezes você considera uma qualidade, às vezes você considera um defeito, mas é uma característica da pessoa. E se trabalhar, e se a equipe entender isso, e se a equipe se entrosar e entender a característica, a habilidade, o potencial de cada um, essa equipe tem condição de ir longe, essa equipe tem condição de se tornar uma super equipe, de ter super resultados, de ter super harmonia, mesmo cada um tendo uma característica, uma personalidade diferente. Então, galera, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado aí por prestigiar o canal do André Francisco. A gente vai estar de volta com outros vídeos falando sobre várias coisas, vídeos sobre Vingadores, vídeos sobre cultura, vídeos sobre saúde. É isso aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um grande abraço, sucesso sempre. Fui!